Bom dia, 7h37 da manhã. Opa, luz estourada aqui, vamos ver se melhora. Aí, vamos assim. 7h37, bom dia. Hoje nós vamos dar sequência no que a gente conversou ontem sobre propósito e posicionamento. Vende, gente. Ontem a palestra da Cis sobre esse tema foi demais, a gente aprofundou bastante lá, até porque eu não fiz sozinha, né? A gente teve a participação da Ana Paula Ferreira, ela que trabalha com desenvolvimento humano de empresas. Estaremos hoje lançando o programa dela. Você é a primeira, né, que vou participar lá na TV Líder do Vale às 9 horas da noite, ao vivo. Acompanhe os stories. Tô tentando achar a luz aqui, não sei o que aconteceu hoje que deu uma estourada na luz. Então, o que acontece é Desenvolvimento 360, é o nome do novo programa ao vivo da Ana Paula. E eu vou ter a honra de ser a primeira bom dia a participar junto. Então, a gente vai estar lá, tá? Hoje, 9 horas, na TV Líder do Vale, dando continuidade sobre essa questão do propósito, como encontrar o propósito, enfim, quão importante que é. E na palestra da CIS de ontem, a gente trouxe muita ambientação, muitas lideranças, provando por A mais B por que propósito vende. E aí a gente falou de vários casos, enfim, foi fantástico, foi maravilhoso. E eu tô te dando alguns spoilers aqui do que a gente tratou ontem nesse evento, né? E ontem de manhã eu já comecei a falar contigo sobre as vendas com propósito, porque que marcas que têm propósito vendem e como que elas vendem e como que elas se sustentam em longo prazo, porque que as grandes marcas são o que são, tem sim a ver com propósito. Bom dia! Né? Então hoje vai aprofundar um pouquinho nessa questão. Se você quiser fazer perguntas, faça. Aproveita esse momento que a gente tá junto. A gente tem os grupos de transmissão do WhatsApp também. Se você quer achar o seu propósito, manda mensagem privada. As gurias da CIS ontem, algumas já mandaram mensagem. Hoje eu vou responder, né? Pra entregar um e-book, um vídeo, algo especial, pra gente juntas conseguirem, todas essas mulheres empreendedoras da CIS seguirem, se desenvolverem e encontrarem seu propósito. E você que tá me assistindo, independente do lugar do Brasil, homem, mulher, não importa. Tamo junto, tá? Tamo junto para você encontrar o seu propósito. Bom dia! Então vamos aprofundar. Ontem a gente falou sobre como o propósito faz vendas. Lá na CIS a gente aprofundou inclusive com a Ana Paula nessa questão da inteligência emocional. Só que ontem eu falei algo muito importante lá que eu quero fixar aqui, no sentido de que a diferença entre um e outro, que algumas empresas às vezes confundem na hora de colocar na prática, né? O que é propósito para nós, seres humanos, mortais, enfim, e o que é propósito para uma empresa, né? Tem diferenciação, sim e não, né? Vamos entender um pouquinho esse jogo para a gente poder começar a entender aonde está a nossa jornada, onde está a nossa missão de vida, onde estão os nossos sonhos, porque isso faz a gente trabalhar com felicidade. E não é à toa que os orientais vivem mais de 100 anos, porque eles trabalham com propósito, né? É por isso, gente, porque está relacionado à qualidade de vida. Se está relacionado à qualidade de vida no sentido de pessoa, no sentido de organização, está relacionada à produtividade, né? Então é imprescindível a gente começar a olhar para isso e entender que isso não é papo filosófico, mas isso sim faz parte de uma estratégia vencedora que os grandes líderes são espertos, já adotam, né? À toa que eles são grandes líderes. Bom dia, pessoal, bom dia, Birica, que demais. Ó, vamos lá. Ontem lá na palestra também eu citei o caso da Lego. Se der tempo a gente comenta hoje, porque é lindo, é maravilhoso, tá? Como que eles saíram de uma crise só organizando o propósito, tá? Se a gente for pensar no sentido de que propósito é uma marca, é a razão, presta atenção, tá? A razão fundamental de uma marca existir, assim como a razão fundamental de eu, ser humano, existir, tem que ir além do lucro, né? Então eu, ser humano, eu não trabalho só para ganhar dinheiro, porque eu entendo que o dinheiro é uma energia, eu entendo que o dinheiro é uma consequência. Se eu trabalho para o dinheiro, eu me escravizo. Com as marcas não é diferente, tá? Se a marca, ela só visa o capital, o lucro, ela deixa alguns valores na mesa, ela deixa alguns valores à mercê e ela não consegue prosperar. Por quê? Porque ela não tem a força vital dela, ela perde a força vital, a energia da felicidade, da produtividade. Parece meio, né? Eu sou a Aline, eu sou mais racional, eu sou mais prática. Ok, pensa assim, que se você
não tem propósito, você vai fazer muito esforço para levantar uma pedra, uma caixinha, o que for. Esse esforço a mais te demanda muita energia. Então, quando você só olha no capital, essa energia, ela é muito pesada que você tem que colocar. Então, você cansa mais rápido, você não tem produtividade. Quando eu sou ser humano, pessoa, é a mesma coisa. Se eu não tenho propósito, eu acordo todos os dias só para ganhar dinheiro, aí vou para aquele trabalho, que saco, hoje é segunda-feira, né? É muito esforço que eu tenho que fazer. A analogia é a mesma. Lembrando que empresas se fazem por pessoas. Então, por aí já começa a inteligência de eu pensar em propósito e treinar o propósito da minha equipe. Se eu conecto o meu propósito com o propósito do meu funcionário, eu tenho um turnover melhor. E isso, as nossas pesquisas, nossos relatórios de RH comprovam. Tanto é por isso que a gente tem uma parceria com o Papo de RH já há muitos anos, falando sobre marcas empregadoras. Ou seja, é uma palestra que mostra como que as empresas transformam seu propósito em marketing para atrair e reter bons talentos e assim ganhar mais dinheiro, né? Então, o propósito nada mais é do que a missão. Eu tenho uma missão. Qual é a minha missão de vida, né? E a gente tem várias ferramentas de autoconhecimento que ajudam nesse sentido. O Ikigai é a melhor delas, porque é rápida, é dinâmica, é fácil de aplicar, todo mundo tem acesso, né? Tá aí na internet, enfim. De novo, me pede que eu te mando. Tem um e-book, vídeos prontinhos, passo a passo, para você aplicar. Então, a missão maior de um ser humano é aquilo que ele tá aí para servir o mundo. É aquilo que une paixão, é aquilo que une amor, aquilo que une as minhas habilidades, aquilo que eu junto tudo isso e eu consigo servir o mercado de alguma forma. Então, as empresas, se elas não têm esse olhar de servir o mercado, se o teu funcionário vai trabalhar sem saber por que ele é peça importante naquela engrenagem, seja a faxineira, seja a tia do café, seja o porteiro, seja quem está na gerência, não importa o nível dentro da empresa. Se a pessoa não sabe por que ela está indo lá, por que ela faz diferença naquele contexto empresarial, por que o trabalho dela é indispensável para a produtividade, para servir a humanidade, ela se perde, ela vai acordar todos os dias, pega o ônibus, né? Vai lá só para pagar a conta no final do mês. E aí chega no final do mês, paga a conta, não tem mais dinheiro, ela se desmotiva. Então o propósito, ele faz parte da jornada e assim tem a ver com o nosso desenvolvimento humano. Quando a gente tem propósito, a gente sabe o que nos convém, o que não nos convém. Para que projeto eu tenho que dizer sim, para que projeto eu tenho que dizer não, e com a empresa a mesma coisa. Quando eu tenho propósito arraizado, meu propósito ele funciona como uma bússola para os gestores. Então eu consigo olhar as tendências, as oportunidades e pensar assim, isso aqui é para mim, isso aqui não é, rapidamente eu consigo fazer tomadas de decisões. É isso que os grandes líderes, os Sharks, né, fazem. É esse mindset deles, essa mentalidade deles. Eles não trabalham sem propósito. E ontem na palestra eu dei vários exemplos, várias citações de grandes CEOs, de grandes redes, justificando, olha, se não é nosso propósito, a gente não estaria onde estamos, né? E aí eles vão justificando lá, foi muito legal, uma storytelling muito legal. Então, a missão maior de uma empresa, né, que ela deseja alcançar e como que ela ajuda o mercado, é o propósito dela. E isso tem que estar estampado, não como a gente sempre diz, não nas paredes, como missão, visão, valores apenas, mas tem que fazer parte da cultura organizacional, daquela cultura. Se eu, por exemplo, trabalho numa empresa que fabrica remédios, fabrica comida, não importa, eu saber que aquilo ali tem um fim social, porque ajuda as pessoas que compram de alguma forma, porque se não ajudasse, as pessoas não gastariam dinheiro com a nossa empresa. Então, todo o nosso produto, todo o nosso serviço, de alguma forma, ajuda o mercado. Ali, como é que eu relaciono isso com marketing? Ora, eu coloco isso na minha comunicação, eu educo meu mercado. As empresas que educam o seu mercado, buscando um lugar de fala, seja pelas redes sociais, seja pelos podcasts, elas lideram. Por isso que, antigamente, as empresas que lideravam eram aquelas que tinham dinheiro para conseguir fazer anúncios pagos nas TVs, nas rádios, porque a gente não tinha o digital. Agora, nós temos a democracia da informação. Todos os canais são canais. Cada canal institucional é um canal de potencial para conectar e conversar com o cliente. Então, você não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, a gente fica meio assim louco, meio perdido sobre como usar esse canhão que a gente tem na mão em nosso favor, porque a gente quer vendas, a gente só pensa no capital. Agora, se eu penso em educar meu mercado, pasme, você vai cair dentro das margens de lucro das receitas das empresas que aparecem nos relatórios de marketing. Por quê? Porque a gente já tem várias pesquisas que comprovam que quanto mais eu educo o mercado, mais dinheiro eu ganho, mais venda eu faço. Porque sem querer, eu tô ativando, sem querer ou sem querer, querendo, quando tem estratégia, de preferência que tenha estratégia, que haja estratégia, eu ajudando o mercado, eu consigo criar vários gatilhos de conexão com o meu público. Então eu consigo mostrar para ele, olha, eu sou líder, olha, eu tenho responsabilidade, eu conheço meu segmento, eu ativo gatilhos de empatia, ativo gatilho de autoridade, ativo os gatilhos de credibilidade.
responsabilidade, que numa campanha tradicional de marketing, o marqueteiro, o publicitário, ele tem que pensar com muito detalhe, muita calma para tentar numa ação ativar todos os gatilhos, enquanto que se você apenas comunica com o seu cliente no sentido, deixa eu te educar, deixa eu ser líder no meu segmento, deixa eu te representar no meu segmento, pronto, bingo, você faz venda naturalmente em pouco, curto, médio e longo prazo. Curto, médio para fazer venda rápida, médio prazo para namorar, vamos dizer assim, com aquele cliente que não está pronto ainda para te comprar, e longo prazo porque é isso que sustenta uma marca vencedora. E é isso que firma uma marca diante de uma crise. Então, o propósito, ele define aquela visão a longo prazo da empresa. Ele geralmente está ligado a objetivos muito claros, que você deixa claro para o seu público, né? A missão da empresa está clara. Se você pegar as grandes marcas, todas elas têm propósito. Pega aí quem gosta de Harley Davidson, por exemplo, já ouviu falar. Gente, o público da Harley Davidson chega a tatuar a Harley no corpo, né? De tamanho é o propósito da empresa para com esse público. Propósito relacionado com liberdade. E aqui entra os princípios de valores, por isso que valores tem a ver com propósito também, né? E essas marcas, elas inspiram e motivam as pessoas. Logo, eu já estou há algum tempo dizendo de uma pesquisa foi elaborada em 2018, então já deve estar um índice maior ainda. Em 2018, diante das redes sociais, os consumidores já preferem fazer compras de empresas que eles acreditam que são responsáveis. Quando a gente pensa em responsabilidade, a gente pensa em sustentabilidade, em propósito social, em como que essas empresas servem e ajudam o mercado com responsabilidade. Ou seja, essa empresa, ela sabe, ela conhece o segmento dela, eu confio nela para aquilo que ela está prestando serviço. Então, se eu comunicar enquanto empresa, enquanto liderança, mesmo que eu seja uma empresa, né? Eu sou líder, eu sou um consultor. Se eu comunico a responsabilidade que eu tenho para com o meu segmento, eu vou fazer mais venda. Eu vou inspirar e vou motivar. Então, empresas e líderes que todos os dias conversam com o seu cliente, seja através das redes sociais, seja no tete-a-tete, lá no 1 a 1, né? Aliás, essa semana nós vamos falar da venda tradicional, aquela ativa, né? Até que ponto vale a pena, enfim, como é que funciona, tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa semana ainda a gente entra nesse assunto. Olha só. Empresas e pessoas, consultores, enfim, prestadores de serviços que comunicam com o seu cliente através do seu lugar de fala, elas servem como fonte de inspiração. Anota isso, fonte de inspiração e motivação para outras pessoas. Certa vez eu estava numa palestra e eu estava como ouvinte, como espectadora, né? E eu escutei o seguinte, olha, sobre marketing, óbvio, eles estavam falando assim, a cada 100 pessoas que escutam a sua fala, e isso cabe nas redes sociais, em qualquer lugar, presta atenção. A cada 100 pessoas que escutam a sua fala, depois eu busquei esses dados e é verídico, tá? A cada 100 pessoas que que escuta a sua fala, que vê um post seu, enfim, cada 100 pessoas que você impacta, 5%, ou seja, 5 delas precisam muito do que você está falando. Essa é a métrica de absorção de conteúdo que a gente tem hoje disponível no mercado. Os outros 95%, eles não estão nem aí porque eles têm mais coisa pra fazer, estão pensando no gato, na vida, no papagaio. Alguns são haters, outros são concorrentes, tá tudo certo. Os outros 95% às vezes entrou a fala, mas não assimilou naquele momento. Agora, você transforma a vida de 5% das pessoas que você conversa. E a gente não se dá conta disso. Então, às vezes, por que eu tô falando isso? Porque você tem que focar nesse 5%. O digital, se você abre sua câmera na sua rede social, ali já tem 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. Se você vai dar uma palestra, já tem mais pessoas. Então, o seu foco tem que ser em ajudar as pessoas, em servir a humanidade através do seu conhecimento. Essa é a pegada do marketing digital. Aqui que tá o gatilho do marketing digital. Se você focar no 5%, você já não consegue dar conta de atender todo o universo, todo mundo que precisa do seu propósito, né? Então você já vende, naturalmente, é óbvio. Então, você tem que focar nesse 5% e pensar que você cria a pirâmide de autoridade, você constrói a autoridade falando com recorrência com esses 5%. E ontem foi muito interessante porque nós estávamos nos bastidores da palestra e chegou uma pessoa e falou assim, eu não faço marketing, eu não sei fazer marketing. Uma pessoa, uma senhora já, né? Longo tempo no mercado, clientes fixos, fidelizados de anos e anos e anos, décadas de anos. Ela disse assim, eu não faço marketing, eu não preciso. Eu falei, tu acha que tu não faz marketing? E ela, pois é, o máximo que eu faço é usar meu Facebook. Ela falou assim, pra dar um dia pras pessoas e uma frase motivacional, inspiracional, né? E eu, pois é. Aí chegou uma outra menina, assim, colega, né, da região, ele assim, falou assim, e eu adoro tuas frases motivacionais e quando tu não faz, eu procuro. Eu olhei pra ela, isso é marketing. Eu olhei pra senhora e disse assim, isso é marketing, né? Isso é marketing. E ela falou assim, mas eu não faço vendas. Eu digo, mas marketing não é sobre fazer vendas. Marketing é sobre inspirar as pessoas. E ela ficou pasma, ela não sabia que as frases dela tinham tanto impacto. Eu falei,
Quando você se importa com... Você nem sabia que essa pessoa que tá aqui, testemunhando, procura tuas frases quando tu não posta. Tu nem sabia. Tu te importa com isso porque tu não... Não. Por quê? Porque não é esse o foco. Ela não tá preocupada quem é que tá buscando, quem é que tá assistindo, quem é que tá buscando. Ela tem um propósito maior que é inspirar a vida das pessoas. Qual é a diferença dela de uma empresa que faz isso intencional para vender? Só que ela não faz toda a jornada da comunicação, né? Ou seja, ela tem só a parte inspiracional, mas ela não tem a parte de campanha, de promoção. Ela falta só a questão do conteúdo promocional. Mas isso é um detalhe. Isso é um detalhe, né? Porque a gente tem todo o funil, a jornada de relacionamento com o cliente. Então, a gente tem que ter vários tipos de comunicação. E ela foca no meio de funil, que a gente chama, que é na inspiração, que tem que ter. Então, quando eu tô me relacionando com o meu mercado, quando eu tô me inspirando o meu mercado, eu não tô preocupado quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas estão envolvidas. Eu tô focada em deixar o meu legado, em deixar o meu lugar de fala. O resto acontece naturalmente. Por quê? Porque nas redes sociais, dificilmente as pessoas te elogiam, dificilmente as pessoas curtam. Seria bacana que cada pessoa que a gente agradasse lembrasse de dar um like. Só que nós, seres humanos, réis mortais, a gente, enquanto não somos comandados a fazer uma ação, a gente fica na zona de conforto e não faz. Então as pessoas gostam de conteúdo, mas passam. Alguns lembram de curtir quando é mais próximo, mais pessoal. Outros, a maioria passa e nem se liga que não comentou, que não curtiu e que aquilo poderia inspirar para mais conteúdos. E é por isso que nas redes sociais, especialmente no YouTube, os influenciadores falam, curte, compartilha e tal, porque eles dão um comando de ação, que no marketing é um gatilho de ação. E no marketing a gente chama de CTA, Call to Action. Então sim, dependendo do que você está comunicando, você tem que dar um comando no final para fazer sentido e dar sequência na situação. E aí, essa questão do propósito, ela marca forte diante da personalidade que eu tenho enquanto pessoa e também na personalidade das marcas, valores e crenças. Fica evidente quando eu tenho propósito na minha narrativa, os meus valores e crenças. Isso reflete algo que é fundamental nas empresas, valores e crenças. Empresas que não têm empresas, assim como pessoas que não têm valores e nem crenças, são água de salsicha. Pensa, é só mais um no mercado. Pensa que nós vivemos uma poluição de concorrência. Se você não tem valores e crenças, você não tem diferencial, você não tem personalidade, né? Autenticidade, você não tem identificação, né? E logo você não causa aquele impacto social. Então o propósito, ele também cumpre o impacto social, que por vezes inclui elementos de responsabilidade, como eu falei antes, de sustentabilidade, de inovação, de tecnologia e tudo isso. Então à medida que eu vou conversando com o mercado, que eu vou buscando meu lugar de fala, eu vou entendendo o que eu preciso da sequência de conhecimento. Hoje, os meus conhecimentos, certa vez, eu faço uns 6 meses que eu faço as transmissões aqui, 7h37. Tinha uma época que eu fazia sábado e domingo. E as pessoas falavam assim, tu tá louca, pra que isso? Eu disse, cara, você não sabe a quantidade de pessoas que depois, durante o dia, vai escutando, vai me comentando, mas não é por isso. Se eu não faço, parece que meu dia não começa. E mais do que isso, depois que eu comecei a fazer, eu comecei a acelerar, a exponencializar o meu conhecimento. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de estar sempre buscando informação, não que antes eu não tivesse, mas antes, informação, que você sabe que é diferente de conhecimento. Uma coisa é eu estudar várias horas por dia, eu tenho essa responsabilidade, eu faço isso todos os dias, desde muito tempo. Uma coisa é eu estudar muitas horas por dia, um conteúdo. Outra coisa é eu conseguir passar adiante, é eu aplicar na prática, eu me responsabilizar e ter um compromisso de passar exemplos, eu exponencializo o meu conhecimento quando eu assumo esse lugar de responsabilidade sobre aquilo que eu falo e transmito adiante. Então as empresas que treinam seus representantes, as empresas que buscam seu lugar de fala, elas naturalmente se desenvolvem. Isso é muito importante a gente ter que funciona, dá jogo e naturalmente traz vendas. Né? A gente poderia pegar alguns exemplos. Eu gosto muito da Patagônia, da Tom Shoes, são empresas que não são muito brasileiras, mas elas fazem tudo certinho no marketing. Né? A Tom Shoes é uma empresa que ela já cresceu com propósito nos Estados Unidos de trabalhar assim com one-to-one, né? Cada parte de tênis que eles vendem, eles destinam um par de sapatos para crianças necessitadas. E essa empresa em 3 anos já era gigante por causa desse conceito de propósito que não só aparece na questão da essência do plano de negócio da marca, mas também no servir, né? Também no plano de ação, na prática, na ação mesmo. Então, o posicionamento, o propósito é isso, tá? Eu tenho um dever para com a sociedade. Mas, Aline, tu tá já aí há alguns minutos, né? 20 minutos falando de propósito, o tempo tá acabando, vamos falar de posicionamento? Porque o posicionamento, a gente botou ali, diferença entre propósito e posicionamento. O posicionamento é a forma estratégica de eu colocar o meu propósito em ação diante do mercado.
Esse é o meu posicionamento. Então, uma coisa é eu ser, outra coisa é eu dizer que eu sou, quem eu sou, e o que eu sou. E outra coisa é eu dizer o que eu sou, mas não ser de verdade. Então, ser de verdade é o propósito. E o falar e o dar exemplo é o posicionamento. Só que lembra que exemplo e ação vale mais do que 1000 palavras. Então, as empresas que agem, elas naturalmente constroem um posicionamento. Você pensa em empresas, por exemplo, Natura, aqui no Brasil, tá? A Natura, ela faz alta responsabilidade sustentável, né? Então, ela não faz ali seus produtos com teste de animais, uma série de questões que ela olha, né, para a questão da responsabilidade social. Ela age, ela pouco comunica. Então, e todo mundo de uma forma que nem sabe, fica no subconsciente coletivo, a gente chama isso de arquétipo, gosta da Natura e não sabe por quê. Né? Então, o posicionamento, ele é a estratégia, o posicionamento é a ação e a narrativa do meu propósito. Então, quando a gente vai começar um relacionamento, a gente tem que ficar muito mais atento para as ações daquela pessoa do que para a fala. Só que a fala nos capta. Depois, no dia a dia, a gente vai vendo se é verdade ou não. Com as empresas é a mesma coisa. Então, o posicionamento da pessoa diante do contexto em que ela está na sociedade, diante dos princípios, diante dos valores, ela vai comunicar isso como? Com um jeito de vestir, com um jeito de articular, com a educação, com a polidez, enfim, e vai me atrair. Opa, ali eu tenho um amigo, ali eu tenho um par romântico, não interessa. Você vai ser atraído pelo jeito, pelo impacto, pelo comportamento da pessoa, aquela primeira impressão que a gente sempre tanto fala, que é o marketing, a primeira impressão que fica. As empresas a mesma coisa, eu me atraio com discurso, eu me atraio com posicionamento, com a forma de falar, com a forma de atender o cliente, com os depoimentos, tudo isso que a gente tanto trabalha no marketing. Só que aí o marketing trabalha, capta cliente, e aí no relacionamento tem rejeição. Ah, essa empresa aqui, ok, entendi o que faz, mas não me atraiu, vou embora, né? Vou pra concorrência por preço. Ou qualquer outra coisa, não gostei, não é tudo isso. Por quê? Porque o dia a dia, a prática, a ação daquela empresa não sustenta o propósito que ela diz ser, né? Então, eu tenho que usar, sim, a comunicação para transmitir o meu posicionamento através de logomarca, através dessas questões todas, para atrair o cliente. Mas depois eu tenho toda a fase de relacionamento. E cada empresa tem um ciclo de venda, um tempo de ciclo de venda. Por exemplo, um consultor, geralmente, ele leva 3 a 6 meses para fazer uma venda, né? Uma pizza eu posso levar 4 segundos. Se o cliente me liga, pede uma pizza e tá com fome, né? Então, cada empresa tem seu ciclo de vendas. Esse ciclo de vendas, ele é sustentado, esse tempo todo, pelo enamoramento, né? Pela aquela questão da conversa, da empatia. E aqui aparece meu propósito, eu querendo ou não. Não tem como, assim como as pessoas, experimenta se relacionar com uma pessoa por muito tempo. Você vai saber quem ela é. A vida te dá essa maturidade, essa experiência. Com as marcas é a mesma coisa. Então as pessoas, elas vão conversando, elas vão conhecendo o mercado, elas vão conhecendo as marcas e vão se atraindo ou não. Elas nem sabem, porque elas não precisam nem pensar. Acontece tudo aqui, ó, no subconsciente da gente, tá? Tudo acontece no subconsciente da gente, né? Então a gente começa a se relacionar com as marcas. 97% das pessoas não compram de primeira de uma marca. Eu quero que você anote e saiba disso, tá? E aí as marcas fazem campanhas de marketing de vendas para atrair aqueles 3% para salvar a meta do mês. E os outros 97%? Os outros 97%, saiba que eles te conheceram, eles não compraram, mas eles estão te observando para todo sempre. Então, nesse contexto, nos meses que seguem, eles podem gostar de ti ou não, né? Então, você atraiu a pessoa não comprou naquele momento, mas você já está no radar daquela pessoa, nem que seja aqui dentro no coração, né? E ela vai seguir ou não te comprando, dependendo do seu propósito, dependendo de como que você coloca em ação o seu propósito. Isso, então, é posicionamento. Tá, gente? O posicionamento na prática, então, vamos pensar aqui. Ele traz o quê? Ele traz um design, uma experiência, ele traz a questão da sustentabilidade, ele traz o impacto no mundo, né? Ele traz coerência, ele traz estratégia, né? Então, o posicionamento, ele complementa o propósito, né? Essa é a questão. É a forma como a marca quer ser percebida pelos consumidores na prática em comparação com seus concorrentes. É uma estratégia que define a identidade da marca com o mercado. Então, é uma diferenciação competitiva, é uma percepção de cliente, é uma mensagem de marketing, uma comunicação assertiva, uma segmentação de mercado, a forma como eu treino meu cliente para atender o cliente, para aparecer, para sustentar os meus valores, meus princípios, minha missão, ou seja, meu propósito, ou seja, minha cultura,
cultura organizacional. Um exemplo, a Volvo, né? O pessoal conhece a Volvo, né? Ela se posiciona como uma marca de automóveis mais segura do mundo. Será que é na prática? Não sei. Eu nunca tive um carro Volvo, tá, gente? Mas pra mim, quando eu vou, né? Eu adoro fazer test drive, brincar dessas coisas. A primeira coisa que eu pergunto é o quão seguro é esse carro, porque eu tenho 2 filhos, né? Então, isso é um valor que importa pra mim. Se a marca se posiciona assim, eu vou dar prioridade pra ela, né? A Apple, conhecida pela sua inovação, design e simplicidade, citei ela ontem lá na palestra, né? Então, o propósito e o posicionamento, eles se complementam pra gente encerrar, tá, gente? Eles se complementam com coerência, autenticidade, né? Estratégia de marketing. Deixa eu ver alguns exemplos aqui. A Dove, tá? A Dove, olha só, estratégia de marketing, posicionamento e propósito da Dove. A Dove, todo mundo conhece, né? Creme, sabonete, essas coisas, né? Ela tem o propósito de promover, olha o propósito dela, gente. E depois eu vou dar um exemplo prático, tá? Ela tem o propósito de promover a autoestima da beleza e a beleza real das mulheres, tá? O seu posicionamento no mercado reflete isso através de campanhas que desafiam os padrões de beleza tradicional. Então, quem já nunca viu, quem não lembra daquelas propagandas da Dove, que tem mais gordinhas, mais várias mulheres de vários perfis, é isso, né? Então, trata também de engajamento com os clientes, tá? É sobre isso. Como conclusão, pra gente encerrar, eu vou deixar uma frase que eu coloquei ontem na minha apresentação lá da CIS, que é o seguinte, presta atenção, enquanto que o propósito é a razão de a marca ser, e o impacto positivo que ela busca ter diante do mundo através de suas missões, o posicionamento é a estratégia. É a estratégia que define como a marca é percebida no mercado e como ela se diferencia dos concorrentes. Logo, ambos são essenciais, devem trabalhar juntos para criar uma marca forte, autêntica e bem-sucedida. Logo, olhando para o meu propósito que eu faço gestão de marca, ou branding. Logo, quando eu penso em gerar conteúdo para as redes sociais, eu tenho que considerar, em primeiro lugar, o meu propósito, a minha missão, os meus princípios e os meus valores. Assim eu faço vendas. Assim eu faço vendas, tá, gente? Dito isto, amanhã eu vou dar uns exemplos práticos, né? Vou contar a história tanto da Apple quanto da Lego, né? Que são empresas que enriquecem muito os seus negócios e são o que são graças à questão do propósito na frente de todas as ações. E depois a gente começa a falar sobre marketing ativo, tá? O outbound, o out sales. Lembra que no marketing a gente tem o in e o out. O in, ele é aquelas trilhas de relacionamento que eu tô paradinho, o cliente chega até mim. E o out é aquele tradicional que eu já costumava fazer e tem que continuar fazendo, que é a ação com o cliente, né? Então hoje a gente tá falando sobre estratégia de vendas nesse contexto. Propósito faz parte de uma estratégia de venda. Agora, eu preciso considerar que ainda existe marketing tradicional, que dá muito resultado, porém existem algumas mudanças no mercado, especialmente relacionadas à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Em algum momento eu já fiz transmissões sobre isso, mas a gente vai resgatar também nesse assunto específico que é o outbound. Durante a semana a gente vai falando sobre isso ainda, tá? Amanhã tô lá na Líder do Vale, então às 17 horas, com Essência, mais uma Essência e Prosperidade, falando de direitos, né? Então a gente vai receber a Evelyn Ferreira, uma advogada maravilhosa. E a gente vai estar falando sobre essa questão da blindagem, da proteção patrimonial. E a gente vai estar à noite falando sobre essas questões de propósito, desenvolvimento humano e empresarial com a Ana Paula Ferreira, coach, às 9 horas, na inauguração, na estreia do programa dela, também na TV do Vale, às 9 horas da noite, que é o desenvolvimento 360 graus, tá? Fora isso, sexta-feira a gente tem o Levanta RS, entre outras ações que a gente anda fazendo por aí, tá? Te desejo uma excelente terça-feira. Até amanhã.